Bom dia a todos os participantes dessa palestra. Agradecer a organização do simpósio online de Ciências Biológicas e Biomedicina pelo convite. E hoje nós vamos abordar, a biossegurança em pesquisa com o novo coronavírus. Primeiro, a gente precisa saber o que é biossegurança. É o conjunto de ações voltadas para a prevenção, proteção do trabalhador, minimizando os riscos inerentes às suas atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviço, visando a saúde do homem e dos animais e preservação do meio ambiente e qualidade dos resultados. No Brasil, a legislação de biossegurança foi criada em 1995 e para o diagnóstico do novo coronavírus, os laboratórios devem seguir a legislação da RDC Anvisa 302 de 2005, que regulamenta o funcionamento dos laboratórios clínicos. Porque se você vai fazer diagnóstico, você precisa ter uma normativa para executá-lo. Além disso, a gente tem a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é responsável pela maioria das atribuições relativas ao estabelecimento de normas, análise de risco, acompanhamento, emissão e certificado de qualidade em biossegurança para o desenvolvimento de atividades em laboratório. Os níveis de biossegurança vão levar em consideração o agente patogênico que você está trabalhando ou manipulando, as instalações disponíveis, os equipamentos, as práticas e normas necessárias para se trabalhar e a segurança do laboratório. Dessa forma, a gente tem o nível de segurança 1, o nível de segurança 2 e o nível de segurança 3 e nível de segurança 4. No nível de classe de risco 1, que é considerado baixo risco individual e para a coletividade, inclui agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças em pessoas ou animais adultos sadios. Exemplo desse é os lactobacilos e normalmente os nossos laboratórios de aula prática nas universidades e escolas são classificados nessa categoria, nessa classe. A classe de risco moderada, individual e risco limitado para a comunidade inclui os agentes biológicos que provocam infecções no homem e animais, cujo potencial de propagação na comunidade e disseminação no meio ambiente é limitado, e para os quais já existe tratamento e profilaxia eficaz. Dentro desses grupos temos os micro-organismos, como Escherichia coli, a Enterobacter, nós temos também Staphylococcus aureus, alguns parasitas, como o Schistosoma mansoni, são classificados em nível 2. Dessa forma, nessa figura, a gente pode visualizar, então, como seria a estrutura necessária para o funcionamento de um laboratório de nível de biossegurança 2. A gente observa aqui que as bancadas, o piso, e a parede do próprio laboratório, ela deve ser de substância, que seja de fácil limpeza e impermeável. Além disso, você tem que ter a disposição dos reagentes de tal maneira que facilite o trabalho e corretamente identificado. Os profissionais que frequentam esse laboratório devem receber treinamento prévio e estar paramentado com EPI, que nesse caso pode ser o jaleco, e as luvas são necessárias, embora essa figura não demonstre isso. É bom trabalhar com luva quando você está manipulando micro-organismos, de uma forma geral. Além disso, é necessário você ter alguns equipamentos específicos, mas não é necessário uma antessala, tá? É um laboratório de menor complexidade.
No nível de biossegurança 2, a gente vai visualizar, né? Os profissionais têm que ser bem treinados para estar nesse ambiente, em boas práticas de manipulação e conhecimento de todo o funcionamento dos equipamentos, como também das técnicas que são realizadas nesse ambiente. Eles devem estar paramentados, então você visualiza todos os integrantes aqui, né? Com jaleco. Esse jaleco tem que ser de manga comprida, de tal maneira que não apresente nenhum espaço do antebraço ou mesmo do punho, e deve estar paramentado também com luva de procedimento. É recomendado também que nesse laboratório você tenha sistema de autoclavação para descontaminação do material, tá? Porque embora sejam micro-organismos que já tenham algum tipo de tratamento e prevenção eficaz, devido à grande quantidade desses micro-organismos manipulados nesse ambiente, oferece algum risco para o manipulador, e o seu descarte posterior ao trabalho deve ser feito com prévia esterilização, descontaminação. Os outros níveis de segurança, né, são de classe de risco 3, aonde há um risco individual e moderado para a comunidade e para o indivíduo, tá? Inclui agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão por via respiratória e que causam patologias em humanos e animais potencialmente letais, para os quais existem usualmente medidas de tratamento ou prevenção. Representam riscos se disseminados na comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar de pessoa a pessoa. Aqui se engloba alguma bactéria como Bacillus anthracis, que foi utilizado, né, há uns anos atrás por bioterrorismo e causou muito pânico, principalmente nos Estados Unidos. O HIV e o SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19. Então, o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, ele deve ser manipulado preferencialmente em laboratório de classe de risco 3. Embora a gente vai falar algumas considerações mais adiante nessa palestra. E a gente tem a classe de risco 4, onde há alto risco para o indivíduo, ou seja, o manipulador, e para a comunidade. Inclui agentes biológicos com grande poder de transmissibilidade por via respiratória e de transmissão desconhecida. E até o momento não há nenhuma medida profilática ou terapêutica eficaz contra essa infecção, e causam doenças humanas em animais com alta gravidade e com muita capacidade de disseminação na comunidade, no meio ambiente. Essa classe inclui principalmente os vírus. Dentre eles, a gente pode ressaltar o vírus Ebola e alguns vírus de febre hemorrágica. Então, a gente tem aqui a figura, né, dos profissionais que frequentam o laboratório de biossegurança 3, na qual, nesse nível de biossegurança, esse laboratório, na sua construção, exige uma pré-câmara ou uma pré-sala antes de adentrar o laboratório. Há controle rigoroso das pessoas que podem acessar o laboratório, né, de tal maneira que normalmente se usa a biometria para autorizar a entrada desses manipuladores. O indivíduo, ele deve adentrar no laboratório previamente paramentado, de tal maneira que ele proteja o corpo todo, né? Então, aí você tem a utilização de aventais impermeáveis de manga longa, você tem a utilização de luvas de procedimentos descartáveis, você tem a utilização de face shields, tá? E o correto mesmo seria os indivíduos, e gorro também, e além disso, esses indivíduos, ao manipularem os micro-organismos de classe 3, eles devem fazer dentro da câmara de segurança, ou capela de fluxo laminar, porque esses micro-organismos de classe 3 são facilmente transmitidos por via aérea. E uma outra característica importante que deve existir no laboratório é a pressão negativa dentro do laboratório, para evitar a dispersão
em caso de acidente, para as demais áreas da construção ou do prédio. E, além disso, né, esse laboratório ele deve ficar em uma instalação separada dos demais laboratórios que fazem parte do mesmo prédio. Porque esse micro-organismo tem um potencial patogênico elevadíssimo e tem também a capacidade de causar letalidade aumentada. Então, todo cuidado deve ser muito bem-vindo ao manipular micro-organismos dessa classe. Além disso, todos os profissionais que adentram e trabalham nesse laboratório de nível de segurança 3 devem receber procedimentos de treinamento e conhecimento profundo dos micro-organismos quais eles vão manipular. Já o nível de segurança 4, onde você tem alta letalidade, né, para o indivíduo manipulador e também para a comunidade, e não há tratamento específico para os agentes que são ali manipulados, você tem a visualização de um manipulador, né, usando EPIs, que lembram, por exemplo, os astronautas, mas, de certa maneira, você tem um macacão impermeável com um gorro, você tem a proteção facial e um sistema de oxigenação próprio para o indivíduo, para que ele não respire em nenhum momento o ar do laboratório. Além disso, você visualiza, né, o chão, as paredes, as superfícies de forma impermeável e que seja de fácil limpeza. E também tem todos os equipamentos necessários para a descontaminação desse material. Então, o material que é manipulado aqui, ele fica nesse espaço, em outra área, porém, ele não é deslocado em nenhum momento para outra parte do prédio. Todos os procedimentos são feitos dentro desse laboratório. E existe uma sala de descontaminação dos profissionais para adentrar e sair desse laboratório. Caso aconteça algum acidente, né, durante a manipulação, todos os profissionais vão ficar ali em quarentena, não podendo sair dele. De vídeo monitoramento interno, né, para que se tem algum acidente, você tenha como acompanhar esses profissionais dentro desse espaço. Então, nível de biossegurança 4 no Brasil, a gente não tem. O que a gente tem nível de biossegurança 4, mais marcadamente, é dentro do CDC em Atlanta, onde há um rigoroso treinamento para se ter acesso a esse tipo de laboratório. Aqui a gente visualiza, né, que as câmeras de manipulação dos micro-organismos é feito de forma hermética, então tem essas luvas nas quais, né, o material já está lá dentro e você manipula através dessas luvas. Você tem as superfícies, né, do chão, teto, todas feitas de material impermeável e de fácil higienização, sanitização. E você tem as pré-câmeras para que ocorra, né, a adentrada do ambiente de trabalho. Então, é feita a paramentação inicial, é feito um processo de descontaminação de superfície do indivíduo ao sair desse ambiente. Então, é um sistema mais rigoroso, de maior cuidado, porque em momento nenhum a gente pode correr risco que o micro-organismo que esteja sendo manipulado nesse ambiente possa sair, né, se dispersar daí e contaminar outras pessoas e causar um grande problema de saúde pública nesse ambiente e nas circunvizinhas, nas áreas circunvizinhas a este laboratório. E também esse laboratório, ele fica em área específica, distante dos demais laboratórios da estrutura de um grande instituto de pesquisa.
Causas mais frequentes de acidentes que pode ocorrer, né? A formação de aerossóis, tem que se ter muito cuidado em relação a isso na hora da pipetagem, né, das amostras que estão contaminadas com o agente patogênico. Você tem que ter um cuidado maior também na questão da centrifugação, né, das amostras que estejam com esse micro-organismo. Os cuidados na inoculação acidental, então você ter algum acidente que, porventura, a perda da integridade dos seus EPIs e aquela amostra cai em alguma superfície do seu corpo, e procedimentos errados durante o protocolo, né, de manipulação com esses micro-organismos. Então, por isso que é importante você ter descrito o procedimento operacional, mostrando as fases pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas de todo o procedimento que vai ser executado naquele laboratório e a equipe bem treinada para manusear esse tipo de amostra. E o novo coronavírus, ele foi descrito em novembro de 2019, na cidade de Wuhan, né, aonde foi relatada a presença de pneumonia atípica, e foi, então, nessa data, aventado o surgimento do SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus. Ele pertence à ordem Nidoviralis, família Coronaviridae, subfamília Coronaviridae. A partícula viral, ela é envelopada e lembra, né, a sua estrutura uma coroa, por isso que ele recebeu o nome de coronavírus. Na sua estrutura, a gente tem a glicoproteína S, que participa do processo de adsorção, aonde ela se liga ao receptor, né, de angiotensina 2, que é uma proteína que está expressa na maioria das células dos pulmões, coração, rim, intestino delgado. A gente tem proteína M e proteína N, e ele apresenta um RNA genômico fita positiva que funciona como RNA mensageiro. Então, esse RNA é infectante. Além disso, né, no seu genoma, ele tem, né, a composição das ORF1A, 1B, que vão codificar proteínas não estruturais que são responsáveis pelos processos de replicação do vírus, e as proteínas estruturais, que é a S, a E, a M e a N, que vão compor, na verdade, estruturas do seu núcleo, do seu capsídeo. Qual a importância do SARS-CoV no mundo, né? Ele é o causador da pandemia que nós estamos vivenciando. Então, no mundo, ele já infectou 5.518.905 indivíduos. Desses, 2.253.651 estão recuperados, e mundialmente causou 346.700 óbitos. Isso na data de 26/5/2020, na qual estou gravando essa palestra. No Brasil, foram infectados 374.908 indivíduos, 153.833 indivíduos estão recuperados, e óbitos foram 23.473 indivíduos, infelizmente. E ainda temos o acompanhamento de 197.592 indivíduos que estão com suspeita da infecção. Além disso, a gente deve relatar que o Brasil, ele testa pouco. Ele voltou os seus testes de diagnóstico para os profissionais de saúde ou os trabalhadores que estejam expostos a adquirir a infecção, além de pacientes graves que estejam hospitalizados. A gente não testa massivamente a população. Então, dados da Universidade Federal de Pelotas estimam que a subnotificação seja multiplicada por 10
aumentando ainda mais, né, o número de acometidos no nosso país e o número de óbitos. Então, essa pandemia, ela tem causado problemas, né, de saúde pública no mundo inteiro, e nosso país está bem grave. Além disso, vem causando em nosso país, né, problemas econômicos, e no mundo também, e no nosso país problemas políticos, né, devido à instabilidade que a gente se encontra nesse momento. A transmissão de SARS-CoV acontece de pessoa doente para outro indivíduo, né, através do toque, do aperto de mão, de gotículas de saliva e aerossóis, dos perdigotos durante a fala, durante o espirro ou a tosse, objetos e superfícies que estejam contaminadas, porque esse vírus, ele apresenta uma característica, dependendo do material, de sobreviver, né, no ar 3 horas, e em superfícies de papelão ou metal até 72 horas. É uma coisa diferenciada e que acaba a gente tendo um cuidado maior em relação à lavagem, né, a higiene pessoal e a sanitização dos objetos e ambiente. Até o momento, não existe tratamento e nem vacina eficaz para a Covid-19. Então, a única forma é a prevenção do contato, ou seja, você evitar de ser exposto ao vírus. Como a gente consegue fazer isso? Através das medidas recomendadas pela OMS, que é a higiene pessoal e a higienização de superfície e o uso de máscaras durante o deslocamento em via pública ou em locais onde você tenha mais pessoas no mesmo ambiente. As pesquisas com SARS-CoV-2, que pertence, né, à classe NB3, elas se diferenciam de acordo com o risco, com os profissionais que vão estar trabalhando naquele ambiente, e há recomendações que, se for feito o diagnóstico sem a replicação do vírus, ou seja, o diagnóstico molecular, esse vírus seja manipulado em laboratório de biossegurança NB2+, aonde você tem a capela de biossegurança adequada, e que os profissionais que estarem ali manipulando aquelas amostras, né, de pacientes suspeitos da infecção, estejam paramentados com EPI de nível de segurança NB3, ou seja, o macacão com gorro impermeável, luva, máscara N95, né, e a face shield, de tal maneira que não fique nenhum momento exposto, e de preferência estar, né, com o calçado revestido com propé impermeável ou mesmo bota impermeável. Já no trabalho propagativo, onde você vai ter, né, a replicação do vírus em culturas de célula, uma grande carga viral também, né, é necessário que esse procedimento seja feito em ambiente de biossegurança NB3, e é recomendado o uso, né, claro, dos EPIs NB3. Cuidados ao se realizar a pesquisa com SARS-CoV-2. Devem ser usados desinfetantes, né, para vírus envelopados, como hipoclorito a 1% e o álcool 70%, proclorito, que pode variar de 0,1 a 2%. 0,1 você vai demorar mais tempo para que aquela solução atue naquela superfície. Então, é em torno aí de 30 segundos a 30 minutos, mais ou menos, dependendo da concentração do hipoclorito. O álcool 70, ele pode ser utilizado na limpeza de superfícies e na higienização das mãos. Peróxido de hidrogênio, normalmente na superfície, e compostos de amônio quaternário e fenólicos para limpeza do ambiente do laboratório. Amostras, caso suspeitas ou confirmadas, segundo a RDC 20, de 10 de abril de 2014, devem ser transportadas
como 1N3373, substâncias biológicas de categoria B. E a cultura ou isolados virais devem ser transportados na categoria A, UN2814, substâncias infecciosas que afetam seres humanos. Então, esse transporte é regulamentado por essa RDC 20, de 10 de abril de 2014, e deve ser seguido à risca. Pontos principais: o trabalho laboratorial para diagnóstico, né, molecular, incluindo sequenciamento das amostras de pacientes para o coronavírus, a gente deve empregar as práticas e procedimentos definidos nos requisitos fundamentais, que são boas práticas e procedimentos em laboratório de microbiologia, bem como uma seleção apropriada de medidas de controle com base na avaliação do risco local. Dentro as boas práticas de procedimento laboratorial, a gente tem: nunca guarde alimento e bebidas ou itens pessoais, como jaquetas, bolsas, dentro do laboratório. Então, você vai ter que ter um compartimento específico para fazer a armazenagem dos seus pertences pessoais fora do laboratório. Jamais comer, beber, fumar dentro do ambiente do laboratório. Nunca coloque materiais, canetas, lápis, chicletes na boca durante o procedimento de trabalho dentro do laboratório. Lave bem as mãos, preferencialmente com água morna, corrente e sabão, após manipular qualquer tipo de material biológico, antes de sair do laboratório e sempre que houver contaminação suspeita ou efetiva presente nas mãos. Coloque curativos sobre qualquer possíveis cortes ou rachaduras na pele, ou seja, a perda de integridade da pele é importante ser avaliada, né, no manipulador, antes de entrar no laboratório, e use luvas de procedimentos descartáveis adequadas ao seu tamanho de mão, né? Antes de entrar no laboratório, certifique-se que os equipamentos laboratoriais, os consumíveis, os reagentes, os EPIs e desinfetantes são suficientes para a atividade que será realizada naquele ambiente. Assegure a identificação correta, a rotulagem de todos os agentes biológicos, substâncias químicas e materiais. Cuidado com a caneta, tá? Essa caneta que a gente usa para fazer a identificação, ela não pode ter contaminação cruzada. Então, o marca-texto, digamos, ou, aliás, a caneta, né, de reto projetor, de ponta fina, que fica no fluxo de extração de amostra, de extração de RNA, de ácidos nucleicos, do fluxo onde você vai receber as amostras suspeitas, né, dos pacientes, essa caneta não pode sair desse fluxo jamais. Ela tem que ficar aí dentro, tá? E após o procedimento ser sanitizada, ser limpada, para que não sirva de fonte de contaminação cruzada para as demais áreas do laboratório através das mãos dos profissionais que vão manipular essas amostras. Proteja documentos físicos de contaminação através do uso de pastas plásticas ou envelopes plásticos, principalmente aqueles que vão sair do laboratório por algum motivo ou porque vão ser digitados em outro ambiente. Assegure que o trabalho seja executado com cuidado, no tempo apropriado, e que o profissional não seja submetido a trabalhos estressantes e sob fadiga, porque o profissional que está cansado aumenta em muito as chances de ele errar. Evitar o uso de equipamentos eletrônicos portáteis, como telefones, celulares, tablets, laptops, pendrives, cartões de memória, câmeras, dispositivos portáteis dentro do ambiente do laboratório, para evitar que também sejam fontes de contaminação para as demais estruturas do laboratório, ou áreas do laboratório, ou pessoas que estejam ali dentro. Guarde os equipamentos eletrônicos portáteis em áreas que não sejam facilmente contaminadas e nem passam a atuar como fontes de infecção. Caso você precise usar esses aparelhos, eles devem ser,
né, protegidos por uma barreira física, normalmente envoltos em plástico, e que possam ser descontaminados antes de saírem do laboratório. Não usar bijuterias, joias, relógios ou maquiagem durante o trabalho no laboratório. Proibido o uso de fone de ouvido que possam distrair, né, o profissional durante o seu trabalho e impedir que ele ouça alarmes ou sons de equipamentos que, porventura, ele use no processamento das suas amostras. Além disso, deve-se evitar a inalação de agentes biológicos, então é importante, né, o cuidado com a manutenção do ar-condicionado, do filtro EPA das capelas de biossegurança, para que aquele agente biológico potencialmente infectante e com um grau, né, de comprometimento para o indivíduo manipulador e para a comunidade não seja dispersado para as demais áreas e prédios da estrutura do instituto ou da universidade. Use boas técnicas para minimizar a formação de aerosóis e cutículas durante a manipulação das amostras, então você tem que ter o cuidado durante a apetagem, né? Evitar a injeção de agentes biológicos, né, através da contaminação das mãos e levá-las até a boca, ou contato com a pele. O uso de luvas descartáveis durante todo o procedimento é imprescindível. Evite lavar as mãos com luvas contaminadas e levá-las ao rosto. Use máscara para proteger a boca e nariz e fazer a proteção facial. Então, é interessante você usar o protetor facial para proteger os olhos e o rosto durante os procedimentos sujeitos à formação de respingos ou aerossóis. Coloque as amostras e culturas em recipientes estanques com tampas corretamente alocadas, antes de descartá-las em cestos de lixo dedicados. Considere abrir os tubos usando uma gaze embebida com desinfetante, para caso forme algum perdigoto ou algum vazamento, isso seja neutralizado naquele ambiente. Essas gases, elas devem ser previamente estéreis e embebidas em solução desinfetante e deixadas à disposição do manipulador dentro do fluxo laminar. Descontamine as superfícies de trabalho com desinfetantes virucidas apropriados a fim, no final do procedimento, ou caso algum material tenha sido derramado e esteja evidentemente contaminado. Certifique-se de usar o desinfetante com eficácia contra o patógeno em questão e deixe em contato com materiais infecciosos pelo tempo suficiente até a inativação completa do agente. Então, aqui, se a gente for usar o hipoclorito, a gente deve observar a concentração do hipoclorito. Quanto menos concentrado o hipoclorito, maior o tempo vai ser necessário para esse contato com a superfície contaminada. Quanto mais concentrado o hipoclorito, menor vai ser o tempo que vai ser necessário deixar a área contaminada em contato com o sanitizante. O laboratório não deve ter muita movimentação interna, de preferência ele tem um fluxo contínuo e único de entrada, processamento e descarte de amostra. Evitar o vai e vem dentro do laboratório entre as áreas que estão trabalhando no processamento dessas amostras. Treinamento geral deve incluir a introdução ao espaço do laboratório, códigos de conduta, diretrizes, manuais de segurança, avaliação de risco, requisitos legais e procedimentos de resposta de emergência. Então, você tem que ter um POP, ou seja, uma descrição de como você vai proceder caso aconteça algum acidente ali dentro. Tem que estar todas as medidas contidas nesse documento e assinado pelo responsável pelo laboratório. Todos os funcionários envolvidos na manipulação de agentes biológicos devem ser treinados em boas práticas e procedimentos de laboratório de microbiologia. A avaliação de competência e proficiência deve ser usada e verificada antes que o funcionário possa trabalhar de forma autônoma, com revisão e atualização periódica dos conhecimentos. Então, você vai iniciar
o teste diagnóstico, por exemplo, para o novo coronavírus, você treinou a sua equipe e você, então, vai ter que estabelecer critérios para reavaliar o conhecimento e os procedimentos que aquela equipe está executando, para que você tenha garantia de que as boas práticas estão sendo executadas e que a segurança daquele laboratório está sendo mantida durante os trabalhos realizados dia a dia. Treinamento de segurança. Todos os funcionários devem estar cientes dos perigos existentes no laboratório e todos os riscos associados a ele. Procedimentos de trabalho seguro, medidas de segurança, preparação e resposta de emergência. Então, tem que haver documento descrevendo todas as etapas de recepcionamento da amostra, de processamento de amostra e de análise. Já no projeto do laboratório, caso você vá construir um laboratório, né, para executar essas tarefas, seja de diagnóstico para o novo coronavírus ou com pesquisas de replicação do vírus em célula, você tem que ter um espaço amplo, claro, com um lavatório dedicado para a lavagem das mãos e restrição de acesso apropriada. Então, normalmente a gente usa a biometria, né, ou checagem biométrica através da íris. As portas devem estar corretamente identificadas, as paredes, pisos e móveis do laboratório devem ser lisos, fáceis de limpar, impermeáveis a líquidos e resistentes a produtos químicos e desinfetantes usados na sanitização do laboratório. A ventilação, quando disponível, no caso do ar-condicionado tipo splits, deve garantir que os fluxos de ar não comprometam a segurança do trabalho, deve considerar velocidade, direção do fluxo de ar resultante e evitar fluxos de ar que causam turbulência, que poderiam gerar a propagação, porventura, em caso de algum acidente ou manipulação das amostras, para a contaminação do ambiente, inclusive o ambiente externo ao laboratório. Métodos apropriados de descontaminação de resíduos, por exemplo, a ação de desinfetantes, ou mesmo ter nesse ambiente uma autoclave para fazer a esterilização de todo o material a ser descartado. Precisa passar pelo processo de descontaminação por esterilização. Toda a amostra recebida pelo laboratório deve vir acompanhada de informações suficientes para identificar que tipo de amostra é, quando ela foi coletada, preparo para os quais os procedimentos, né, devem ser realizados. Então, você tem que descrever todas essas etapas no procedimento operacional padrão, que deve constar de um documento arquivado, seja em virtual ou, de preferência, físico dentro do laboratório, tendo cuidado de envolvê-lo em superfície plástica, para que os profissionais ali possam consultar sem ter o risco de contaminá-lo. Os responsáveis por desembalar e receber as amostras devem ser devidamente treinados e conscientizados dos perigos envolvidos, como adotar precauções necessárias, manipular as amostras sempre em cabine de segurança. Em momento nenhum você pode manipular essa amostra fora da cabine de segurança. Métodos de inativação devem ser devidamente validados toda vez que uma etapa de inativação for necessária, antes que as amostras sejam transferidas para as outras áreas, para evitar o risco aos demais manipuladores. Então, em virologia, uma das técnicas que a gente normalmente utiliza para inativar vírus é submeter as amostras a, no mínimo, 20 minutos de exposição à ultravioleta. Porém, você tem que validar, né, essa metodologia para verificar se essa técnica não vai interferir na amplificação por biologia molecular. Descontaminação e gestão de resíduo. Então, você também é responsável pelos resíduos gerados dentro do laboratório. Então, você tem que ter um documento definindo o que
vai ser descartado, em qual local e como vai ser descartado. Então, qualquer superfície ou material que tenha ou possa ter sido contaminado por agente biológico durante as operações deve ser devidamente desinfectado para controlar o risco de infecção. Devem ser adotados processos adequados de identificação e segregação de materiais contaminados antes que sejam descontaminados ou descartados. Então, você vai ter que ter uma lixeira de descarte de material biológico, uma lixeira previamente identificada para resíduos, né, comuns, e também ter um compartimento específico para aqueles que vão ser levados para o procedimento de esterilização. Porque uma vez descartado nesses compartimentos, não se pode manipular mais esse material para evitar a contaminação dos indivíduos que trabalham naquele ambiente. Caso não seja possível realizar a descontaminação na área do laboratório ou no local, o lixo contaminado deve ser embalado de acordo com as recomendações para ser transferido a outro local com capacidade de descontaminação. Porém, em laboratório de nível de biossegurança, NB2 e NB3 e NB4, é necessário que nesse espaço já se tenha a capacidade de fazer a esterilização desses materiais, evitando que eles sejam levados para outros locais. Os equipamentos necessários. Deve ser usado avental, né, para trabalhar no laboratório, para evitar a contaminação das roupas pessoais. Esse avental, ele deve ser de manga longa, preferencialmente com punhos justos e elásticos, deve ser usado fechado, nunca arregace as mangas, e os aventais devem ser suficientemente longos para cobrir até o joelho. O cinto do avental deve ser amarrado para trás e deve permanecer dessa forma durante todo o trabalho. Sempre que possível, o tecido do avental deve ser resistente a respingos e sobreposto de modo a formar uma frente sólida. Os aventais devem ser usados apenas em áreas designadas. Quando não estiverem sendo usados, os aventais devem ser guardados corretamente. Não devem ser pendurados por cima de outros aventais ou nos armários dos vestiários ou em cabines, porque eles podem propagar o micro-organismo em questão. Quando a gente trabalha em NB3, né, em condições de NB2+, ou NB3, o ideal é que esse avental seja descartado, para que se evite, então, né, o risco de propagação desse micro-organismo em outros setores do laboratório, ou mesmo que você dissemine, né, esse patógeno. Luvas descartáveis apropriadas devem ser usadas para todos os procedimentos que possam envolver contato com materiais potencialmente infecciosos. A luva deve ser inspecionada em relação à sua integridade. E aqui a gente deve ter um cuidado muito grande, porque às vezes a gente recebe a luva, abre a caixa e na hora que você vai, né, calçar a luva, você observa que há pequenos furos, né, perda da integridade da luva. Então, ao calçá-la, é importante você verificar se a luva está íntegra. O óculos de segurança, máscaras do tipo face shield, né, e outros equipamentos de proteção devem ser usados sempre que for necessário proteger os olhos e o rosto de respingos. E o protetor ocular pode ser reutilizado, mas deve ser lavado regularmente após cada uso. A face shield também, né, o protetor facial, pode ser reaproveitado. E nesse caso é importante você usar um desinfetante virucida para que você tenha a descontaminação desse material e, posteriormente, você vai armazená-los em sacos plásticos hermeticamente fechados, para que você possa usá-los novamente em outro experimento. Usar máscara N95 para manipular o material infeccioso e procedimentos que podem gerar aerossóis. Então, a N95, ela protege 95% de partículas que estejam em suspensão
impedindo, então, que o manipulador se infecte com um patógeno potencialmente infeccioso e deletério para a sua saúde. Para reduzir a probabilidade de exposição e liberação de agente biológico ou reduzir as consequências de tais incidentes, deve-se fazer um plano de emergência e de resposta a incidentes, aonde você tem que ter os procedimentos operacionais bem descritos, possíveis situações de emergência que se aplicam ao trabalho ou ao ambiente local. Os funcionários devem ser treinados nesses procedimentos e receber atualizações periódicas para a manutenção de seus conhecimentos. Kits de primeiros socorros e desinfetantes devem estar disponíveis no ambiente laboratorial. Procedimentos por escrito para limpeza, descontaminação de derramamentos devem ser elaborados para o laboratório e a equipe deve ser corretamente treinada. A saúde ocupacional das pessoas que vão trabalhar naquele ambiente, principalmente no NB2 Plus ou no NB3 ou NB4, né? O empregador, por meio do diretor do laboratório, deve garantir que a saúde do funcionário do laboratório seja devidamente checada e reportada. Então, antes do trabalhador adentrar aquele espaço, NB2 Plus, ou NB3, ou NB4, até mesmo NB1, ele deve passar por avaliação médica do trabalho, na qual vai ser solicitados os exames para verificação da sua saúde. Então, normalmente é feito exames de hematológicos, exames bioquímicos, né? É determinado se o indivíduo já possui doença crônica pré-existente, é verificada a vacinação dele, para que ele possa, então, posteriormente, trabalhar nesse ambiente que é insalubre. Exames médicos, né, são importantes para garantir a saúde, e além disso, deve existir naquele empresa, naquele instituto, naquela universidade, um programa de prevenção de riscos ambientais e o programa de controle médico de saúde ocupacional, a qual as pessoas que forem envolvidas nesses trabalhos são submetidas à avaliação médica periodicamente, normalmente a cada 6 meses. A gente pode adotar alguns modelos que já existem para fazer a avaliação do risco, na qual você tem que ter, nessa tabela preenchida, o nome da instituição, né, o nome do laboratório, o gerente ou supervisor do laboratório, e no caso o supervisor, ele deve ser um profissional, né, que é reconhecido pelo Conselho Federal de sua categoria profissional. Então, no caso, para a liberação de diagnóstico laboratorial, é recomendado que seja, né, um biomédico, um farmacêutico bioquímico, um patologista, para que ele possa, então, assinar os laudos. Deve também ter, né, os procedimentos operacionais bem detalhados e datados. Você deve, né, fornecer um resumo rápido do trabalho laboratorial e atividades laboratoriais, na qual você tem que descrever naquele ambiente qual agente biológico e outros perigos potenciais que estão ali presentes naquela área, descrever os procedimentos laboratoriais a serem utilizados, como o material que vai ser utilizado, os equipamentos que vão ser utilizados, a manipulação dos resíduos, ou a frequência da realização das atividades laboratoriais, se vai ser feito todos os dias, período de tanto a tanto, quantas pessoas estão ali presentes, ou que vão ser, né, expostas ao agente. Deve descrever também os equipamentos que vão ser utilizados, como os equipamentos de proteção individual e coletiva, as cabines de segurança biológica, e essas cabines precisam ser validadas por empresas idôneas, né, para checagem do filtro EPA, do fluxo de ar, da luz de ultravioleta, descrever o tipo e condição local em que o trabalho é realizado, descrever os fatores humanos relevantes, por exemplo, competência, o treinamento, a experiência, né, dos profissionais ali envolvidos nessas atividades, descrever qualquer outro fator que possa afetar as operações laboratoriais. E aqui a gente deve pensar também, os fatores estão relacionados também com a assistência médica da região,
se aquela região é capaz, né, em caso de algum acidente, alguma emergência, atender os profissionais de maneira satisfatória e caso aquele agente patológico escape do ambiente laboratorial, quais vão ser as medidas para controle ou tratamento das pessoas que foram expostas a esse agente. A gente deve descrever também a questão da exposição ou liberação. Então, qual a probabilidade de exposição? É improvável, é possível, é provável? Você também deve descrever as consequências da exposição, se essa exposição ela é grave, moderada, insignificante, a capacidade de exposição ou liberação, se é improvável, possível, provável, dentro de média, baixa ou muito baixa. Então, todo esse documento ele deve ser preenchido e mantido dentro da instituição, principalmente dentro do laboratório, em pastas com material plástico e impermeável. Desenvolver estratégia de controle de risco. Então, você tem que descrever medidas exigidas pelas leis e regulamentos nacionais. Então, aqui a gente tem que acatar, né, as resoluções que são lançadas pela Anvisa e também, né, para diagnóstico, e também a gente deve acatar as resoluções do CTN-Bio. Escrever medidas, né, de diretrizes, políticas e estratégias, se houver. Você deve descrever os recursos disponíveis para controle de risco e considerar a aplicabilidade, disponibilidade e sustentabilidade do local, incluindo o suporte de gestão. Então, recursos são suficientes para garantir e manter potenciais medidas de controle de risco? Que fatores poderiam limitar ou restringir qualquer dessas medidas de controle de risco? E o trabalho pode prosseguir sem alguma medida de controle de risco? Isso tudo, quem assinar ou montar esse documento e assinar, vai ser responsável legal por essa estrutura que está em funcionamento. Selecionar também a questão dos controles de risco, na qual você tem que ter a atividade descrita que é feita no laboratório, as medidas de controle para risco selecionado, se você vai ter, por exemplo, risco muito baixo, médio, alto, muito alto, as consequências dessa exposição. Então, todos esses procedimentos devem ser executados anteriormente à execução das atividades e à manipulação das amostras. Revisar os riscos e as medidas de controle. Então, você deve fazer a revisão periódica para identificar mudanças nas atividades laboratoriais, mudanças ou mutações no agente biológico que você está trabalhando, mudanças de funcionário. Então, por exemplo, algum funcionário ou algum colaborador foi afastado e foi colocado um substituto, você tem que avaliar as condições de saúde desse novo colaborador para adentrar o seu laboratório, os equipamentos, as instalações, mudanças nos conhecimentos sobre agentes biológicos e os processos, fazer auditorias e inspeções, dar feedback aos funcionários e fazer também a constante reavaliação dos procedimentos executados, dos riscos e da segurança que aquele espaço, né, predispõe para que aquelas amostras sejam manipuladas da forma correta e produzam resultados satisfatórios. Aqui a gente tem as referências que eu utilizei para montar essa palestra, então essas referências, a maioria delas estão disponíveis, né, em PDF, no site aqui mencionados, e uma das que eu mais acatei foi a emitida pela OPAS, né, Orientações de Biossegurança Laboratorial relativa à doença de coronavírus Covid-19, onde ele fala de todas as etapas, como eu mostrei aqui nessa palestra, que precisam ser acatadas antes de trabalhar com esse tipo de vírus. Muito obrigada